Olá, amigos queridos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de reunião em torno da leitura deste livro tão querido, que é o livro Boa Nova, né? Livro que estamos todos já afeiçoados pelo seu conteúdo, pelo seu teor elevado, educativo. Muito agradecidos mesmo por conhecer esta obra que nos possibilita reflexões mais nobres. Como sempre, rogamos a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, as bênçãos para o estudo, as luzes necessárias para o entendimento, para o verdadeiro aprendizado e a coragem, Senhor, de testemunhar tudo isto que estamos aprendendo nesta reencarnação, através dos exemplos do nosso dia a dia, nas situações mais simples. E a cada momento, Senhor, possamos sentir a vitória desse novo eu, desse novo recomeçar que nos foi ensinado com tanto amor, Jesus, pelo seu coração. Proteja-nos, Senhor, pois que ainda somos frágeis, ainda temos muitas dificuldades. Envolva assim, Senhor, essas vibrações amorosas, as nossas casas, a nossa família, os nossos amigos e todos aqueles corações que no momento recordamos, que sabemos que são necessitados dessa atenção maior. Que o teu amor vibre sempre, Senhor, junto a todos nós. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem 25, que tem como título A Última Ceia, que nos diz Humberto de Campos assim: reunidos os discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Seu olhar, contudo, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma naquele instante vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Os companheiros comentavam com simplicidade e alegria os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. Em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos pauradores, o Messias acentuou com firmeza impressionante: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos. Os grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é dos que sabem ser derrotados entre os homens
para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Que lição, né? Dos que sabem ser derrotados entre os homens. Muitas vezes a gente acha que a vitória é junto com os aplausos, né? Com o dourado das ilusões passageiras. E ele vai dizer aqui, ensinar como triunfam os que tombam no mundo. Os vencidos do mundo, né? De um mundo injusto ainda. Ante a resolução expressa naquelas palavras firmes, os companheiros se entreolharam ansiosos. O Messias continuou: não vos perturbei com as minhas afirmativas, porque, em verdade, um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. A pequena assembleia, né, fez-se lívida, com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo, a fim de consumar-se a sua defecção, né, sua deserção. Ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Penosa sensação de mal-estar se estabeleceu entre todos. O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular as suas dolorosas impressões quando os companheiros se dirigiram ao Cristo com perguntas angustiadas. Quem será o traidor? Disse Filipe com estranho brilho nos olhos. Serei eu? Indagou André ingenuamente. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Nesse momento, né, é que Jesus, que se mantivera em silêncio ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleófas, né, e advertiu: Tiago, faze calar a voz da tua pouca confiança na sabedoria que nos rege o destino. Jesus, em todo momento que eles colocavam em dúvida a justiça de Deus, o amor de Deus, a vigilância de Deus, ele interrompe, né? Ele não deixa passar nenhum tipo de afirmativa para que dali não saísse entendendo que o silêncio dele fosse uma concordância. Ele era inflexível com esse tipo de colocação. Então ele fala, uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho da nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado, nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. Servos de Deus. Então o Pai não era colocado ali para atender à vontade nem de Jesus. Jesus o tempo todo, ele se colocava ali também como um servo que veio para realizar a vontade de Deus. Em qualquer momento, em qualquer situação. Estar sempre pronto, né, para dar o testemunho e atender o chamado. Olha essa lição. A esse tempo, havendo-se calado novamente o Messias, João interveio perguntando: Senhor, eu compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor da vossa causa? Já nos ensinaste que para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Contudo, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Era
Era uma situação, né, vamos imaginar, desalentadora, né? Dentro do próprio colégio, tão poucos ali reunidos, convivendo com Cristo. Então ele até entendia que tivesse um traidor, mas ali, na convivência com Cristo, então Jesus posou no interlocutor os olhos serenos e acentuou: em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo, em nome de meu Pai. E enviou a pleiade de Espíritos, né, que nos deu conhecer ensinamentos que naquele momento ainda não seria possível compreendermos. E detendo um pouco a refletir, continuou para o discípulo em particular: ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, onde encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que seja. Então, quantas vezes, né, encontraremos situações análogas, similares a essas dos nossos círculos familiares, círculos de estudo, e passaremos por essas situações. E aqui foi a lição de Jesus, né? Quem há de trair foi aquele que meteu a mão no prato comigo, aquele que tem intimidade, aquele que pertence, né, ao círculo mais próximo. E Jesus isso viveu e deixou como lição. E o apóstolo impressionara-se vivamente com as derradeiras palavras do Mestre e passou a meditar sobre os seus ensinos. As sensações de estranheza perduravam em toda a assembleia. Jesus então levantou-se, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, exclamou: tomai e comei, este é meu corpo. E em seguida, servindo a todos uma pequena bilha de vinho, acrescentou: bebei, porque este é meu sangue, dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Os discípulos lhe acolheram a suave recomendação, naturalmente surpreendidos. E Simão Pedro, sem dissimular a sua incompreensão do símbolo, interrogou: mestre, que vem a ser isso? Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto. E quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Esse pão significa o banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor com que operamos no mundo até o último dia. Todos que partilharem conosco através desse tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Ponderando a intensidade do esforço assim empregado e aludindo às multidões espirituais que se conservam sob a sua amorosa direção, fora dos círculos da carne, nas esferas mais próximas da terra, o Cristo acrescentou: imenso é o trabalho da redenção,
mesmo porque tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas o reino nos espera com sua eternidade luminosa. Altamente tocados pelas suas exortações solenes, porém maravilhados ainda mais com a promessa daquele reinado venturoso e sem fim, que ainda não podiam compreender claramente, a maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e conquistas do futuro. Enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos, quando chegasse o reino com as suas inauditas grandiosidades. Vira e mexe, eles estavam nessa situação, situação humana, de entender esse reino, quem vai ser o maior. Filipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo, todos deviam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Levi dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que, verificada a vitória, se lhes constituía uma obrigação a marcha para o templo ilustre, onde exibiriam seus poderes supremos. Tadeu esclarecia que seu intento era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo, para que aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus. O mestre interrompera a sua palestra íntima com João e os observava. As discussões iam acirradas. As palavras, maior de todos, soavam insistentemente aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material, e como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa. Com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio, quase todos discutiam com veemência. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Nesse instante, os apóstolos observaram que ele se erguia. Com espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos, a serviço dos seus senhores. E como se fossem indispensáveis palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos ante o protesto geral em face daquele ato de suprema humildade. Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés um dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. É uma lição imorredora da humildade em todos os momentos, Saber ser o menor, sinceramente, Ainda usa a expressão aqui, sinceramente. Trabalho de Jesus, ensinar o tempo todo e exemplificar a fidelidade a Deus, o amor a Deus, o amor a todos os irmãos e servir em nome desse Pai. Servir onde fosse chamado. O maior de todos é o que mais serve em nome de Deus. É uma lição que estamos há mais de 2024 anos relendo, buscando compreender essa grandeza. Nós ainda muitas vezes iludidos pelas vitórias
do mundo, a pequenez das ilusões. E Jesus sempre refaz em nossas almas o convite para essas reflexões. O que nós buscamos com Cristo aprender? O que nós já somos capazes de testemunhar? Que Deus assim nos fortaleça a alma com muito bom ânimo, muito entendimento, e que possamos realmente refletir sobre a necessária humildade para seguirmos com Jesus. Muita paz a todos. Graças a Deus.